no nosso coração, né? Não sei se vocês estão ouvindo bem aí. Acho que o áudio ficou sabe. Alô? Melhor? Então, antes de começar aqui, queria dizer umas palavras em relação à Larissa. Ela está fazendo aniversário hoje. Mas antes disso, a gente sabe que o nosso eu deve viver em conformidade com as leis de Deus. E acima do aniversário de cada um de nós aqui, específico do dia de hoje dela, o nosso agradecimento ao nosso Criador, nosso Santo e bom Deus. Deus nos deu a data de nascimento do seu Filho Jesus, então também a nós devemos pensar nesse contexto de que é mais um ano de vida em agradecimento único e exclusivamente ao propósito e desejo de Deus nas nossas vidas. O tema que eu vou comentar com vocês aqui hoje é um tema bastante conhecido entre nós aqui da igreja, da Adventista do Sétimo Dia. Ele é tão importante que essa mensagem passou séculos no obscurantismo, né? E ela foi melhor entendida quando líderes da igreja, no século XIX, passaram a ter mais luz em relação a ela. O que eu estou querendo dizer é sobre a mensagem do sábado. Acabou a bateria. Viu? Alô? Pode ligar? Alô, isso. É a mensagem do sábado com um contexto um pouquinho diferente, que é a sua condição atual e futura. Então, no passado a gente já tem essa ideia histórica sobre o dia de sábado, né? A importância do dia de sábado, o significado do dia de sábado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a condição atual e futura. Naquela época, né, o grupo da igreja, ele identificou a contrafação que foi feita por Constantino no século III pós-Cristo. Então eles perceberam que o sábado acrescentou mais luz entre os fiéis na direção de Cristo. Em 2021, em março de 2021, nesse ano, vai haver a celebração do jubileu de 1700 anos desta data, né, onde Constantino mudou a guarda do dia do sábado para o domingo, em março de 2021. Então vai ter o jubileu de 1700 anos. Existem, né, uma pauta na agenda secular para isso, daqui a 2 meses, né? Vão ter sindicatos envolvidos, grupos de pessoas que vão trabalhar essa informação no nível global. E outra informação importante é que também em abril deste ano comemora-se 500 anos da excomungação de Martim Lutero. Então, o que devemos esperar dessa data, né? Então, será que a Igreja Mãe, o Papa, vai fazer as pazes com as igrejas filhas em relação a essa excomunhão de Lutero, né? Então, a gente está vendo aí um movimento que está acontecendo nessas duas frentes, né? No protestantismo, com Lutero, e também a mudança do sábado para o domingo. Entretanto, essa mensagem irrefutável, inegável do decálogo, precisa ser estudada racionalmente e a posteriori transformar o nosso espírito para entendê-la espiritualmente, né? Que é a guarda do dia de sábado. Uma mensagem que sempre foi uma mensagem muito difícil e hoje eu entendo como uma mensagem do sábado como uma cláusula de barreira, né? As pessoas ouvem falar dela, mas por questões seculares não a entendem e não a praticam ou não desenvolvem a questão de racionalidade e a posteriori o entendimento espiritual, né? Por exemplo, o irmão começa a estudar a Bíblia e ele ouve da lei de Deus, do quarto mandamento, a importância do quarto mandamento, e por razões de trabalho, econômicos, etc., ele declina o resto, às vezes até sai do estudo bíblico da igreja por conta dessa mensagem, né? Isso aqui é outra cláusula de barreira que está acontecendo hoje,
essa condição sanitária, essa crise sanitária, né? Que não é crise, a crise foi criada por nós mesmos, né? Mas vamos chamá-la aqui de crise sanitária, com a condição da vacina, né? Então, está gerando-se aqui aquela condição onde aqueles que não receberem a vacina, eles podem ficar de fora de alguns elementos, de se relacionar com algumas condições e elementos dentro da sociedade. E aí eu vejo que Deus nos dá a reforma da saúde como um potencializador da nossa mente, né, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, né? É uma mensagem verdadeira. E os homens estão pregando, quem sabe, né, o poderio inimigo está trabalhando também através de uma mensagem não verdadeira, uma mensagem artificial. O que eu quero dizer, né? Produzindo-se uma crise de saúde para atrapalhar o nosso entendimento das outras coisas, né? Porque a gente sabe que quando o nosso corpo está sendo envolvido com as coisas da natureza, com a reforma da saúde, o nosso sistema imunológico e todos os demais sistemas estarão trabalhando perfeitamente. A mensagem da saúde, irmãos, está presente em tudo na nossa vida. Ela não é a mensagem, mas ela é um potencializador, um catalisador dessa mensagem. Então eu faço aqui uma comparação, né? Nos dias de hoje, a mensagem importante é uma mensagem de saúde, uma mensagem de adoração ao sábado bíblico, é uma mensagem verdadeira e, consequentemente, entendimento de uma mensagem angélica. E onde é que nós estamos agora? Nós temos uma mensagem de crise de saúde e não de saúde. Nós temos uma mensagem de adoração a um dia falso que vai se potencializar com uma crise ecológica. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Levando uma falsa mensagem de transformação, sendo ela uma mensagem satânica, né? Então, eu não sei se vocês percebem a contrafação desses elementos, que são muito importantes e são divisores, né, no dia de hoje. Mas voltando ao tema atual, que é o quarto mandamento, o quarto mandamento ele é um mandamento, né? Como todos os demais mandamentos, ele é um mandamento. E como eu bem disse para os senhores, ele deve ser entendido racionalmente e, consequentemente, espiritualmente, em conformidade com o Espírito que habita em cada um de nós. Se assim não for, não vai haver entendimento dessa mensagem do quarto mandamento. E aí virão informações erradas, bizarras ou até mesmo segregadoras em relação a essa mensagem. Porque essa mensagem ela une pessoas, ela não separa. Mas quando a gente passa de forma errada, ela pode ser entendida de forma errada. Então, o quarto mandamento, como eu bem coloquei para os senhores, na época dos patriarcas adventistas, né, eles entenderam aquilo como uma verdade presente para aquela época que se estende até hoje, né? Mas naquela época aquilo ali foi uma condição onde foi a peça-chave que faltava e que estava esquecida há 1.600 anos atrás. Então foi uma luz enorme na vida daquelas pessoas, tanto é que isso frutificou uma igreja. Isso deu vida a uma igreja, né? Que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Cujos outros pilares são a reforma da saúde, né? Questões proféticas e a mensagem dos 3 anos, né? Mas o sábado ele impactou profundamente, dando origem a essa comunidade aqui hoje em dia. Então, a gente está falando aqui do quarto mandamento, mas nós não podemos esquecer também dos 10 mandamentos, né? Então, o quarto mandamento, ele tem uma característica especial adicional, que eu vou colocar para os senhores aqui agora, também em relação aos 4 primeiros mandamentos. Bom, o primeiro mandamento é adorar a Deus acima de qualquer coisa, né? O segundo mandamento é não adorar estátuas ou santos. Aqui, esse mandamento dirige-se especialmente a culturas pagãs, né? E hoje nós estamos cheios de deuses e condições pagãs
subentendidos, com mensagens subliminares que passam muitas vezes ao nosso entendimento e estão dentro da nossa casa. Comentando um pouquinho do segundo mandamento. O terceiro mandamento, não levantar o nome de Deus em vão. Isso significa o quê? Você diz que você acredita em Deus, que você é cristão, mas vive como se Deus ou Jesus não tivesse existido. Ou existe, melhor dizendo, né? E o quarto mandamento, ele está presente desde a criação do mundo, onde Deus, no sétimo dia, depois de completada a sua obra, pediu para que nós contemplássemos essa obra, né? Antes de pedirmos para contemplássemos a obra, ele abençoou e santificou. Isso é muito importante. Ele abençoou e santificou e falou: olhem para a obra que o Criador fez, para que vocês se deleitem e aproveitem e vivam em comunhão um com o outro, em troca, em amor um com o outro, em verdade um com o outro. Mas até o quarto mandamento, Deus não fala, não dá uma identidade para ele. Ele fala o seguinte: adorar a Deus, não adorar estátuas, não levantar o nome de Deus em vão. E no quarto mandamento ele fala, ele apresenta quem é Deus. Ele fala assim, ele dá um nome, que é Deus, a função dele, que é o Criador, e do local que ele criou, o céu, a terra e tudo que nela existe. Então, o quarto mandamento acaba tendo também uma mensagem de potencialização dos três primeiros mandamentos, dando identidade a tudo, dando nome a Deus e quem é Deus, o que Ele fez por nós, né? Então existe esse processo de amplificação do entendimento dos três primeiros mandamentos. Então, até aqui nós falamos do sábado passado, com ele de uma forma bastante tranquila, simples, sempre colocando versos bíblicos. Aqui hoje eu estou mais numa conversa com os senhores, mas a gente falou do sábado passado, do presente, do que está por vir, e também da importância desse quarto mandamento nos três primeiros mandamentos, né? O realce dos três primeiros mandamentos em relação ao quarto. Então, espero que os senhores tenham entendido isso, e agora nós vamos falar de um outro tema que está intimamente relacionado com isso que foi colocado, que se chama-se selamento, que foi colocado aqui agora há pouquinho, alguns irmãos falam sobre esse tema, né? Então eu vou pedir para os senhores abrirem a Bíblia em 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1. Vou pedir para o irmão Marcos ler 2 Coríntios 1, o versículo 21 e 22. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Como garantia do que está por vir, né? Então ele está falando aqui da ação do Espírito no selamento do nosso caráter em direção a Cristo, né? Eu vou pedir para abrir em Efésios 1, 13 e 14. Irmão Linda, por favor, pode ler, irmão. 13 e 14? Efésios 1, 13 e 14. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Perfeito. É o Espírito Santo da promessa que vai nos resgatar da possessão que foi adquirida lá atrás. Né? E eu vou pedir para abrir em Efésios 4, versículo 30. A irmã Suzana pode ler, por favor. Jussara.
Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. Perfeito. Então, nós lemos aqui nesses versículos que o Espírito Santo que habita em nós, que está aqui nessa sala, exatamente derramando o conhecimento na mente de cada um de nós, transformando a nossa mente para aquilo que é santo, está diretamente relacionado com um processo que é muito mais amplo, um processo, como a irmã Linda colocou agora há pouco, que nós temos que trabalhar no dia a dia para que haja luz e entendimento no sentido de santificação e posterior glorificação. Então eu concluo aqui que a presença do Espírito Santo significa que essas pessoas pertencem a Deus. Este é o significado primário do selamento. E se nós quebrarmos a relação com o Espírito, que são os pecados acariciados, os pecados contra o Espírito, esse não tem perdão. Nós seremos o quê? Descelados. Isso está em Marcos 3, 28 e 29. Então, vejam bem, da mesma forma que nós, como Davi, em determinado momento, recebeu doses abundantes do Espírito e agiu a favor de Deus, em determinado momento, o Espírito começou a se retirar dele, em decorrência das ações do arbítrio, do livre-arbítrio dele. Então, essa condição de estarmos selados ou em processo de selamento cabe única e exclusivamente a nós. Né? Cristo veio para nos mostrar o caráter perfeito, como nós deveríamos agir em relação a essa condição. Entretanto, às vezes a gente vê quase que um jargão, uma frase automática que muitas vezes está escrito. Alguns pastores, alguns palestrantes em relação a falar a respeito disso, de uma forma muito, na meu ponto de vista, bastante dura, dizendo que o selo de Deus é o sábado e o domingo é a marca da besta. Né? Eu perguntaria, nos dias de hoje, isso é uma mensagem clara? Né? Nos dias de hoje, isso seria uma mensagem clara, uma frase simples, né? O selo de Deus é o sábado e a marca da besta é o domingo. Isso é uma mensagem clara? Eu perguntaria ainda, e os que guardam a sexta-feira? Né? Qual a relação desses indivíduos? Aqueles que não guardam nada, os ateus, e os judeus, que são aqueles que melhor guardam o sábado e não acreditam em Cristo. Então tem uma miscigenação, uma mistura desses conceitos, né? E a gente tem que saber que o selamento de Deus é a presença do Espírito que certamente frutificará os 10 outros mandamentos e transformação do nosso corpo e da nossa mente naquilo que é o melhor exemplo de caráter, que é o nosso santo e bom Jesus. Nós sabemos que existem pessoas de fé, de coração sincero, irmãos que guardam a sexta, irmãos que guardam o domingo, ateus, etc., judeus, né? E muitas vezes eles têm um coração sincero e seguem o entendimento deles de uma forma pura. Não existe contaminante naquela mente, mas a mensagem, a luz não chegou nele naquele momento ainda, né? Então, quando a gente coloca uma frase jogada desse tipo, muitas vezes pode causar o contrário, né? Um desinteresse ou até separar o indivíduo que está em vias de processo de entendimento. Então, é muito importante isso, né? Então, nesse momento atual, o que temos que nos importar é com a transformação do nosso caráter em direção a Cristo. Nós estamos num momento de preparação para entender e passar a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, no sentido de oferecer luz progressiva, tendo a nossa mente aberta para receber doses e porções diárias do Espírito Santo, que é que é a condição espiritual que nos proporcionará o selamento.
Então, o selamento de Deus será para aqueles que refletem a mente de Cristo e, logicamente, guardam o sábado. Ele também guarda os 10 mandamentos e frutificarão todos eles, né? Então, eu faço uma outra pergunta. Como e quando o quarto mandamento se torna realmente o selo? Né? Como e quando esse mandamento, o quarto mandamento, que tem características de selo, se torna o selo? Nós temos aqui uma condição que a igreja tem falado frequentemente como um alerta do decreto dominical, né? Esse decreto vai estar baseado numa condição ecológica, né, como a gente colocou ali no começo, e ele reflete um período muito próximo do fechamento da porta da graça. Então, nós vamos ter um intervalo decisório entre o decreto dominical, a Blue Law, e o fechamento da porta da graça. É nesse momento, irmãos, onde as igrejas, as diversas igrejas, como eu coloquei para vocês, cristãs, estarão unidas, né? Existe hoje em dia a condição aí do Papa também está agindo com o Islã, formando o Crislã, que eles guardam na sexta-feira. No meu entendimento, isso é uma coisa minha, não está escrito em lugar nenhum, mas existe uma conversão dessas crenças, todas em direção à Santa Sé, né? E é nesse momento, nesse intervalo de tempo, é onde esses indivíduos que estão espalhados pelo mundo inteiro vão entender toda a mensagem. E a peça-chave que faltava no coração deles, como também faltava no tempo de Ellen White, vai se fechar, que é a guarda do sábado. Porque eles estão cheios do Espírito Santo, só que a luz não veio para eles ainda, mas vai vir, né? Então é nesse momento que haverá o selamento de milhões de pessoas que outrora não guardavam o sábado, guardavam outros dias ou não guardavam nenhum, e terão um entendimento perfeito do sábado, um entendimento espiritual do sábado. Então, a minha atenção é que muitas vezes a gente joga isso daí, principalmente pessoas que estão se iniciando ou pessoas mais humildes de entendimento, que guardam esse jargão, né? Então nós temos que trabalhar essa informação com bastante cuidado. E esse processo de selamento e transformação do nosso corpo, da nossa mente, naquilo que Cristo representou para nós, está diretamente relacionada com a reforma da saúde. Volto aqui mostrar para os senhores. E qual é essa relação da reforma da saúde com a mente de Cristo? Eu falei para os senhores há algum tempo atrás a respeito das 3 mentes, ou dos 3 cérebros aqui nessa igreja. Nós temos um cérebro cortical, que é o nosso coordenador de ações e pensamentos. Nós temos o nosso trato digestivo, que possui mais células neurológicas do que, por exemplo, a coluna cervical, que é um órgão estritamente neural. A relação entre esses dois, o cérebro e o nosso intestino, aquilo que a gente come, ele libera uma série de ações orgânicas, funcionais, anti-inflamatórias, que causam uma movimentação também orgânica, uma modificação neurohumoral. O que é isso? Uma transformação das moléculas que agem no teu cérebro, das substâncias químicas que agem no teu cérebro, para te dar mais entendimento, né? Então, você tem um cérebro, que é o decisório. Nós temos um aparelho digestivo, logicamente estou falando de bastante simples, eu dei mais detalhes para vocês outra vez, também foram detalhes baseados à condição leiga dos senhores, né? Não falei de uma forma técnica, é o que eu estou falando aqui agora. Mas o intestino, ele funciona como um cérebro, 80% de um hormônio que nos ajuda a trabalhar melhor o humor e o entendimento, chamado serotonina, é produzido no intestino. Nós temos as bactérias, o bioma intestinal, o microbioma,
que atua favoravelmente ou desfavoravelmente de acordo com os alimentos que a gente come. E o nosso cérebro, ele está bombardeado daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente cheira, né? O nosso tato também influencia tudo isso. Então, tudo isso forma um composto de reforma de saúde. Então, quando esse composto age favoravelmente, segundo a lei da reforma da saúde, a nossa mente vai ter facilitadores do entendimento da palavra de Deus. Então, nós temos, repetindo aqui, nós temos um cérebro orgânico, um cérebro digestivo, que são facilitadores para implantar o quê? O terceiro cérebro, a mente de Cristo em cada um de nós. Isso é muito importante, porque é o braço direito dessa condição toda, né? E quando a gente não tem as nossas faculdades superiores, protegidas e alavancadas por uma questão orgânica, elas funcionam, elas oscilam e não nos dão um entendimento adequado. Irmãos, tudo começa na decisão. Tudo começa na tua mente, na decisão. Persevere e a transformação virá. Ore e a transformação virá. Em relação à questão orgânica, tudo começa no teu corpo. O teu corpo é o templo do Espírito. As alterações funcionais e orgânicas que acontecem no teu corpo em favorecimento à tua mente, acontecem primariamente no teu corpo. E elas serão facilitadores do teu entendimento espiritual. Então, o nosso corpo pertence único e exclusivamente a nós mesmos. E temos que cuidar bem dele. E é isso que a reforma da saúde, de uma forma mais simples, coloca para vocês. A mudança começa no arbítrio. A mudança hormonal, a mudança inflamatória, a mudança facilitadora orgânica começa no seu corpo. É assim que funciona. Para que possamos ter um entendimento adicional sobre a mente de Cristo. Então, eu falei quando o selo de Deus será colocado, né? Então aqui eu vou ler, agora sim, alguns comentários aqui de algumas passagens bíblicas não, do Espírito de Profecia. Coloca aqui, o selo de Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Isso está no The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, página 970. Continua. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Isso está escrito nos primeiros escritos, página 71. Após o decreto dominical, como eu bem coloquei para vocês, é colocado o seguinte: o sinal ou o selo de Deus é revelado na observância do sábado, o sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta, até esse momento, né, até neste momento, já houve a transformação cristã, né? Aqueles que decidiram guardar o domingo estarão guardando o domingo, aqueles que trocaram o domingo pelo sábado estarão também nessa condição. Nesse momento, a marca da besta é o oposto disso, que é a observância do primeiro dia da semana. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 3, página 232. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essa condição, o sábado tem sim, sem dúvida nenhuma, que ele tem características de um selo, ele será o selo, mas no futuro, nesse exato momento, nós estamos em processo de transformação. E para finalizar, eu quero contar uma história de uma cliente minha, católica, não praticante, mas leitora. Não, ela vai na igreja, perdão. Ela vai na igreja, mas não é uma católica que está frequentemente na igreja. Ela vai ali 2, 3 vezes por mês na igreja. Mas ela é uma assídua leitora da Bíblia. E ela começou a entender coisas que ela outrora não entendia, porque a luz não chegava para ela. E aos pouquinhos, eu conversando com ela, passando uma ou outra informação, ela começou a entender conceitos de ordem de faculdade elevadas, de ordem de faculdades superiores,
E começou, ontem ela foi no meu consultório, sexta-feira, eu atendi às 5 horas da tarde, e falei para ela, não, eu te dou uma carona até a casa da senhora, né? E levei ela até a casa dela. E na saída, eu dei para ela um bom sábado, que ela teve um feliz sábado. Ela falou assim, estou me preparando para isso. Então, não é confrontando com imagens de você decide agora, não. É com carinho, com amor, com paciência, né? Com estudo, com oração, né? Que a gente vai conseguir realmente. Porque quando você olha apenas para o decreto dominical, quando você olha o que está acontecendo lá fora, aquilo que te amedronta, quando você olha e fala assim, a marca do inimigo é o domingo, você está olhando para aquilo que Deus não quer. Deus quer que você olhe para quê? Para as coisas que vêm dele, para a lei dele. Isso te acalmará, te dá fruto e luz necessária para compartilhar o seu conhecimento e o seu entendimento na conversão de milhares e milhares de cristãos que estão fora que ainda estão fora da mensagem. Eu agradeço mais uma vez o convite, pastor, e vamos dar sequência ao culto. Obrigado. Amém. Que Deus abençoe a todos.